Glória a Deus. Então, você que está com a sua Bíblia aí, eu quero que você abra em livro de Mateus, capítulo 13. Vamos ler alguns textos aqui. Eu quero ler com você Mateus, capítulo 13. Mateus 13, do 31 ao 32. E depois, continuando, eu quero falar alguma coisa do que Deus tem colocado no meu coração e compartilhar aqui ao teu coração em nome de Jesus. Mateus 13, 31 e 32. Versículo 31. Então Jesus contou outra parábola. O reino dos céus é como a semente de mostarda que alguém semeia num campo. É a menor de todas as sementes, mas se torna a maior das hortaliças. Cresce até se transformar em árvore. E vêm as aves e fazem ninho nos seus galhos. Quero continuar depois Mateus 13, 33 a 34. A Bíblia fala que Jesus também contou a seguinte parábola. O reino dos céus é como o fermento usado por uma mulher para fazer pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em 3 medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. Jesus sempre usava histórias e comparações como essas quando ele falava às multidões. Na verdade, nunca ele falava sem usar parábolas. Queridos, Jesus sempre ilustrava situações do dia a dia do povo para trazer lições profundas e tremendas. E aqui nós vemos 2 aspectos que Jesus ele fala sobre o grão de mostarda, né? Jesus contou uma parábola dizendo: o reino dos céus, o reino que vem de Deus, ele é como a semente da mostarda que alguém semeia num campo. Ela é a menor de todas as sementes. Na verdade, naquele tempo, do que se conhecia, da agricultura toda, esse grão de mostarda era a menor que eles conheciam, que tinham naquela época. Era a menor semente, era a semente de mostarda, que alguém semeava no campo. Ela é a menor, mas se torna a maior de todas as hortaliças. Cresce até transformar em árvore, e vêm as aves e fazem ninho em seus galhos. Até para uma informação que se procurar em estudo você vai ter, que essa hortaliça ela se torna até uma árvore, e segundo estudiosos fala que é uma árvore que ela pode chegar a 3 a 4 metros de altura, assim, uma hortaliça onde os pássaros vêm embaixo, né? Então é tremendo a gente ver, e aquilo que Jesus ensinava em cima das parábolas, de histórias, diante das pessoas, que tem um fundamento tremendo. Ele queria falar de coisas naturais, mas revelando o espiritual. E nessa noite eu quero orar em nome de Jesus, que o espiritual de Deus seja revelado ao coração de cada um nessa noite, neste lugar. Amém, queridos? Não é simplesmente uma historinha, mas Jesus contava história para que eles pudessem, e muitos deles ouviam histórias, mas não compreendiam o que era no espiritual. E eu quero declarar que essa palavra que nós vamos entender, aquilo que Deus quer falar conosco, no âmbito espiritual. Amém, queridos? E depois ele continuando falando sobre o fermento. Eu não ia falar nada sobre o fermento agora, mas o pastor Wagner trouxe uma palavra para nós como pais. Na sexta-feira, todos os homens estiveram presentes, né, na nossa reunião que nós tivemos com os pais pelo Zoom. E ele citou alguma coisa sobre o fermento num sentido bom, né? Que nem as pessoas podem trazer uma confusão, né? Semana passada, o pastor falando sobre ceia, falou que o fermento significava o pecado. Nesse contexto que Jesus fala de todas as festas judaicas, todas as festas onde se tirava o fermento, havia uma ilustração ali que esse fermento, ele não poderia ser usado nas festas, porque era uma representação de algo naquela massa que levedava a massa, então era algo no espiritual que significava o pecado. Mas aqui quando nós vemos Jesus falar sobre essa parábola, fala do pão, e o pão nós também falamos a semana passada, que era algo muito comum, era o alimento principal deles, e esse alimento, até hoje, quando se coloca um fermento na massa, ela traz um crescimento. E o que Jesus, eu creio, queria falar sobre isso desta mulher, e aquilo que eu quero trazer nessa noite para nós, é que esse fermento nessa noite, nesse contexto da palavra, nessa noite, ela vem para que haja no nosso coração um crescimento, algo que vem para trazer um crescimento. Amém, queridos? Então, só para a gente entender essa diferença que há. Então, versículo 33, Jesus também contou a seguinte parábola: o reino dos céus, ele é como um fermento, usado por uma mulher para fazer o pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento
em 3 medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. Jesus sempre usava as histórias e comparações como essa, e ele falava às multidões. Amém, queridos? Então, é tão interessante você ver que você faz uma massa no pão e coloca um fermento, e daqui a poucos minutos, pouco tempinho, aquela massa cresce. Eu creio que no espiritual é isso que Deus quer fazer conosco, querido. Deus quer colocar a palavra dele no nosso coração, e essa fermentação, ela vai servir de crescimento para as nossas vidas. E o pastor Wagner ministrando sobre os pais, ele declarando sobre isso, que nós precisamos lançar esse fermento sobre os nossos filhos. Nós temos a responsabilidade como pais, de fazer os nossos filhos crescerem, os nossos filhos realmente desenvolverem, e serem bênção, e serem projetados, amém, queridos? Amém? E eu profetizo sobre cada pai essa palavra, Deus te dando sabedoria e graça, para você saber fazer os teus filhos crescer, em graça, sabedoria, na unção, e principalmente na orientação e direção de Deus. Amém, queridos? Quantos pais querem isso para a sua vida? Em nome de Jesus, amém? Pastor Wagner também falando algo que tocou muito ao meu coração, foi que Jesus, ele não precisava de multidões apenas, Jesus sempre usava no contexto de uma só pessoa. Você que está no carro aí, aponta para alguém dentro do carro, fala: Jesus precisa de uma pessoa, e é você. Jesus quer usar você, não importa onde você esteja. Se você está sozinho numa situação, Jesus quer usar da tua vida, porque a partir de um, é que ele faz crescer uma multidão. Amém, queridos? A palavra de Deus fala em Coríntios que por meio de um homem veio o pecado sobre o mundo, Adão. Mas através de um único homem veio a salvação e a redenção, Jesus Cristo. E ele morreu e ele declarou essa palavra sobre nós, através de cada um de nós, queridos, a vida sendo liberadas. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Então quero que você continue mais à frente agora, Mateus capítulo 17. Mateus 17, versículo 15 a 21. Uma história que eu creio que todos conhecem também. Foi aquela história que o pai chegou para Jesus com o seu filho, né? Versículo 15 diz assim: Senhor, tenha misericórdia de meu filho, ele tem convulsões, sofre terrivelmente muitas vezes, ele cai no fogo, cai na água. Eu o trouxe a seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus então disse: ó geração incrédula e corrompida, até quando eu estarei com vocês? Até quando eu terei de suportá-los? Tragam o menino aqui. Então Jesus repreendeu o demônio, e ele saiu do menino, que ficou curado a partir daquele momento. Mais tarde, os discípulos perguntaram a Jesus em particular: por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Por causa da fé de vocês, que é muito pequena, respondeu Jesus. E eu lhes digo a verdade: se vocês tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a este monte: mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês. Versículo 21. Mas essa espécie não sai senão com oração e com jejum. Queridos, Jesus estava trazendo uma palavra, e aqui eu achei interessante até para nós tomarmos conta do que estamos vivendo hoje. Aqui fala de uma situação de um pai que chegou desesperado, pedindo misericórdia por causa do seu filho, que tinha convulsões, que sofria terrivelmente, caía no fogo, às vezes na água, e ele trouxe desesperadamente o seu filho para os discípulos, e os discípulos não puderam curá-lo. Os discípulos oraram por ele, mas não puderam curá-lo naquela hora. E esse homem falou: olha, Jesus trouxe os teus discípulos, mas eles não puderam. E Jesus, ele fala essa palavra, queridos: ó geração incrédula, porque a fé de vocês é tão pequena. E eu já havia dito a vocês, eu digo a verdade: se vocês tiverem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a este monte: mova-se daqui e vai para lá. Nada seria impossível a vocês. Aqui, queridos, nós podemos ter tantas palavras direcionadas através dessa palavra de Jesus, mas ele falou: olha, tem certo tipo de situações, certo tipo de demônios, certo tipo de ocasiões, que ela só vai sair mediante jejum e oração. Queridos, a oração e o jejum é de suma importância para todo filho de Deus. Nós precisamos orar constantemente, nós precisamos estar com a nossa fé ativa totalmente, clamando pelo agir de Deus, pelo fluir de Deus nas nossas vidas. Amém, queridos?
Por isso que é importante nós nos adentrarmos neste lugar. Estaremos agora tendo 21 dias de jejum e oração. Para que serve o jejum e oração? O jejum não é para torcer o braço de Deus, querido. Jejum é para tornar as nossas vidas mais sensíveis ao que Deus está falando neste momento. Nos tornarmos mais preparados e falar: Senhor, nós queremos nos envolver, esticar nossa vida, ser sensíveis àquilo que o Senhor está falando e àquilo que o Senhor quer falar sobre nós. E eu creio, queridos, que é neste momento de intimidade, algo tremendo com o Pai, que algo sobrenatural vai começar a acontecer. Mas olha a experiência que teve esse homem. Tantos pais, querido, hoje nós temos ouvido tanta coisa, tantos filhos, hoje não é só pai, mas pais, filhos, estão desesperados, conversando com vários irmãos que têm conhecimento na área, tanto de saúde, como na área também educacional. Nunca nós passamos por um tempo como este, como crianças, queridos, 8 anos, 9 anos, crianças 11, pré-adolescentes, entrando em depressão, tentando suicídio. Por que está acontecendo isso, queridos? Porque muitas vezes tem faltado, queridos, posicionamento dentro de casa, de uma paternidade, de amor, tem faltado a presença de Deus nos lares, tem faltado um lugar de oração, um lugar de realmente se colocar na brecha pela família. A família tem sido bombardeada o tempo todo, e nessa hora eu quero trazer uma responsabilidade sobre nós, querido, de uma importância que nós temos, através de oração, através de jejum, através de um amor, através de uma palavra de encorajamento, e através de uma palavra de incentivo, através de uma palavra de liberar realmente sobre os nossos filhos. E nessa hora o Senhor quer usar as nossas vidas, queridos. E esse pai que nós vemos na história estava tão desesperado e pediu, mas naquela hora os discípulos não puderam. Havia situações envolvendo o seu filho. E hoje nós vemos tantos pais desesperados, não sabendo o que faz com os filhos. Mas nós temos a resposta, querido. E Jesus, ele começa a falar algo, queridos, que eu quero nessa noite, eu quero que é o ponto principal que Deus colocou sobre ministrar nessa noite, é pai. E até podemos estender isso também para mãe, pais, no sentido assim, pai, homem de fé. Mãe, mulher de fé. Deus quer trazer fé no teu coração. Deus quer mover sobre a tua vida uma fé sobrenatural. Amém, queridos? Para que você faça isso crescer no teu coração. É através da fé que vai mover. Hebreus capítulo 11, versículo 1, queridos. A Bíblia fala que a fé, ela mostra a realidade daquilo que nós esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que nós não vemos. Fé, queridos, é certeza daquilo que nós esperamos. Fé é prova das coisas que nós não vemos. O mundo espiritual está aí, queridos. O que nós estamos enxergando no natural, querido, tanto desespero, tantas situações, é porque algo no espiritual está faltando. Está faltando alguém que se coloque na brecha. Está faltando fé nos corações para crer que a resposta vem do invisível. A resposta vem do espiritual. A resposta vem de Deus, do Pai das luzes, daquele que quer trazer restauração, libertação sobre nós. Por isso que no nosso coração precisa encontrar fé, queridos. Precisa encontrar fé nas nossas vidas. E os discípulos depois chegaram para Jesus e começaram a perguntar: Jesus, por que nós não conseguimos? Queridos, não basta apenas você andar e ver os milagres de Jesus. Jesus falou: olha, falta fé, porque vocês tiverem fé. Queridos, qual é o tamanho de fé que Jesus pediu? Fala comigo, qual é o tamanho de fé que Jesus pediu? Fé do tamanho de um grão de... Está aqui, queridos, um grão de mostarda. Está aqui na minha mão, ó. Um grãozinho de mostarda, dá para ver aí? Eles podem puxar até o zoom aqui, que vai ser bem difícil, né? Estou aqui, ó, na minha palma da minha mão, ó, um grãozinho de mostarda. Sabemos que a semente da mostarda, ela tem 3 tipos. Ela tem a preta, tem uma branquinha e tem um grão de mostarda amarelinho. E essa aqui é o que eu tenho, um grãozinho de mostarda. E Jesus querendo ilustrar para os discípulos naquela hora, aqui na minha mesa, aqui tem vários, né? Várias sementinhas aqui. E Jesus falando: se você tiver fé, crer no que a palavra de Deus diz, crer no potencial que é,
crê nessa liberação do poder de Deus que há naquele que crê nele. Jesus falou: olha, obras ainda maiores farão, sobrenatural vai acontecer, nada será impossível para vocês, queridos, nada, eu quero declarar, nada vai ser impossível. Sabe, ouvindo a palavra na sexta-feira para os pais, o que nós recebemos da parte de Deus é isso, queridos, que através de um homem, através de um posicionamento de um pai, os seus filhos serão abençoados tremendamente. É postura, é tomar o espiritual, trazer sobre a terra, é o reino de Deus, é oração, é jejum, é clamor, é estar unidos, é estar em comunhão com o corpo de Cristo, é não reclamar, é não murmurar, mas é você clamar, chamar a existência: Senhor, eu quero a tua presença sobre mim. Amém, queridos? E eu quero ir para 2 últimos textos aqui, Lucas capítulo 17, versículo 3 a 6, Lucas 17, 3 a 6. Lucas 17, 3 a 6. Jesus mesmo falando, né? Portanto, tenham cuidado. Se um irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-o. Mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia, e cada vez se arrependa e peça perdão, perdoe. Versículo 5. Então os apóstolos disseram ao Senhor: Senhor, faça a nossa fé crescer, então. Versículo 6, o Senhor respondeu: se tivessem fé, ainda tão pequena quanto um grão de mostarda, vocês poderiam dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhe obedeceria. Queridos, olha o que estava acontecendo, presta atenção nessa conversa. Jesus estava com os discípulos, e ele falando: olha, se o teu irmão pecar contra você, repreendam, e se ele se arrepender, perdoe, mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia, e cada vez ele se arrependa. Querido, sabe aquela pessoa que te fica fustigando e falando o dia inteiro, e você fica com raiva, você fica bravo com ela, e as pessoas que estão ali, Jesus ensinou os discípulos: olha, se aquela pessoa vir e você repreender, e ela se arrepender, perdoe, perdoe. Queridos, é a coisa mais fácil você perdoar, sim ou não? E Jesus falou: olha, se 7 vezes ela se arrepender, perdoa. Queridos, quando a conversa volta para os discípulos, o que os discípulos falam? Ele chega para Jesus e fala: Senhor, aumenta a nossa fé para crer nisso, aumenta a nossa fé para poder desenvolver isso, porque não é fácil. Se uma vez já é difícil, imagina 7 vezes no mesmo dia, Senhor. Senhor, como que nós vamos fazer isso? Aumenta a nossa fé, faz a nossa fé crescer, Senhor, para que nós possamos compreender isso. E a Bíblia fala que o Senhor respondeu para ele: olha, se vocês tivessem fé, ainda tão pequena quanto um grão de mostarda, poderiam dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedeceria. Queridos, nós imaginamos que Jesus estava no meio. Quando ele parou para conversar com os discípulos, ele estava de frente, do lado dele tinha uma amoreira, uma árvore, e segundo alguns falam que essa amoreira, ela tem as raízes tão entrelaçadas assim, que é difícil você tirar, ela está ali tão aprofundada assim, e Jesus falou assim: olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar para essa amoreira: arranque-se e plante-se no mar. E todos nós sabemos que não tem como se plantar no mar, mas Jesus não está falando, presta atenção, Jesus não está falando de coisas naturais. Jesus está falando que aquilo, queridos, que talvez na nossa mente não tem, pela nossa razão não tem lógica. Jesus não estava querendo falar de uma coisa lógica, ela estava querendo dizer o que a fé ocasiona no nosso coração, o que a fé traz no nosso coração. Ela move, porque a fé, queridos, ela não é movida por uma razão, não é lógico, a fé é sobrenatural, não se explica a fé, ela se vive. E Jesus declara: o meu justo, ele vai viver pela fé. Se ele retroceder, eu não tenho prazer nele. Mas aqui com os discípulos que andavam com Jesus, queridos, eles pediram: Senhor, aumenta a nossa fé.
o Senhor respondeu: se vocês tivessem fé. Imagina, queridos, discípulos andando com Jesus, e Jesus falou: olha, se vocês tivessem fé. Pensa, querido, com a minha vida e a tua vida nessa noite, o Senhor falando: olha, se vocês tivessem fé. Se vocês tivessem. Então quer dizer, queridos, que muitas vezes nós estamos vivendo, e muitas vezes nós não estamos agradando a Deus, porque se nós não temos fé, nós não podemos agradar a Deus. É por isso que nós passamos tantas situações terríveis, e talvez nós nos engodamos em nós mesmos, porque o que vai trazer libertação sobre nós, querido, é fé no Cristo, é fé em Deus, essa fé que move montanhas. E aqui, queridos, pode ser até no natural, mas Jesus não estava querendo falar nada no natural, Ele queria trazer lições para nós no âmbito espiritual. Se vocês tiverem fé de um grão de mostarda, Ele está falando de algo que eles entendiam. Queridos, o que é uma fé desse tamanhozinho aqui? O que é uma fé do tamanho desse grão de mostarda, queridos? Talvez nós achamos que nós temos fé demais. Não, eu creio, Senhor, eu creio que vai acontecer, mas na primeira luta, você é o primeiro a reclamar. Na primeira luta, você é o primeiro a desistir. Na primeira luta, você vai falar: ah, se fosse comigo eu fazia diferente. Olha o que o pastor fez, olha o que o líder fez. Se fosse comigo, porque eu sou um homem de fé. Mas na primeira balançada da água, no seu barquinho, você é o primeiro a reclamar, você é o primeiro a tentar pular fora. Porque Jesus conhecia os discípulos, queridos, e os discípulos se depararam naquela situação com Jesus. Jesus aumenta a nossa fé, nós precisamos receber, porque é tão difícil isso. Mas nessa noite, queridos, que eu quero profetizar e declarar sobre a minha vida e a tua vida, queridos, que mesmo que nasça no nosso coração nessa noite uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ela é capaz de mover o sobrenatural sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre situações na nossa cidade, queridos. E eu quero declarar principalmente para os pais nessa noite: homem de Deus que está aqui, você que tem teus filhos, a tua boca precisa ser profética. Você é aquele que vai trazer identidade para os seus filhos, mas o que você fala é aquilo que vai gerar no mundo espiritual sobre os teus filhos. Você está gerando bênção, ou você está trazendo maldição para a sua casa, querido? Na hora que você está na sua casa, você libera palavras de bênção ou palavras de maldição? Você está trazendo o céu para a terra? Ou você está trazendo as tuas preocupações por meio da sua casa? Ou você está trazendo o seu trabalho para dentro da sua casa? Ou você está trazendo as tuas confusões, as tuas brigas, os teus entendimentos para dentro da sua casa? Porque isso não vai salvar a tua casa, querido. Mas um homem e uma mulher de fé que se posiciona, ela traz o reino de Deus sobre a casa, sobre a terra. Tem muitos pais perdendo o coração dos filhos porque não quer. Eu tenho que falar algo que vai agradar, porque senão eu vou perder o coração. Se você pensa assim, querido, você já perdeu o coração do teu filho. Porque um homem de fé é aquele que o filho vem pedir: ah, pai, estou com uma galera aí para ir para tal lugar. E se eu não deixar ele ir? Falou: não, filho, não é lugar para você ir, meu querido. Lá não tem nada que vai te agradar. Tem situações que estão acontecendo ali, que nós como pais já passamos por isso, sabemos, e você não vai. Pais, tenham discernimento no espírito. Maridos, tenham discernimento no espírito nessa hora. Talvez muitas esposas estão passando por apertos, situações, porque falta posicionamento, meu querido. Falta você trazer uma palavra. Para não trazer confusão, você deixa como está. Não pode ser assim, queridos. Você tem que exercer fé na palavra de Deus. Fala: o meu Deus trouxe a minha vida como sacerdote dentro do lar. Eu quero trazer o que a palavra de Deus diz. É em cima da palavra. Eu vou ser provado na palavra de Deus. E essa palavra que Deus colocar no meu coração, o que vem dele vai permanecer na nossa casa. Querido, você vai colher o sobrenatural. Sabe por quê, queridos? Porque embora pode as coisas não estar acontecendo, as coisas no reino de Deus, ela não é pela razão. Não é algo lógico, queridos. É algo sobrenatural. Pensa que foi lógico Jesus falar: olha, se vocês tiverem fé bem pequenininha, vocês vão pedir para essa moreira: sai daqui, se plante no mar. Jesus não falou que ela vai ser jogada no mar, ela vai ser plantada no mar. Logicamente você fala: está louco, homem?
Como que vai ser arrancado? O negócio tem uma raiz assim, olha, uma palavra e vai. Jesus não estava, ele falou, olha, é algo sobrenatural que vai acontecer. Não pense em como será, mas pense que essa palavra eu estou te declarando. Se você tiver fé em mim, na minha promessa, na minha palavra, como um grão de mostarda, sobrenatural vou fazer sobre a tua vida. E eu quero orar nessa hora para você, homem de Deus, nessa hora, aproveitando esse tempo de Dia dos Pais, que você vai ser pai, queridos, não apenas dos seus filhos naturais, mas você vai ser pai para jovens ainda, e muitas vezes até homens barbados, pais que não têm pais. O apóstolo Paulo falou, mesmo que vocês tivessem muitos conselheiros ou muitas palavras, você não teve pai sobre a vida de vocês. E Paulo se apresentou para ser pai de muitos homens que não tinham paternidade, e trouxe mudança para famílias inteiras, querido. Talvez nessa noite tenha homens aqui que você está faltando paternidade sobre a tua vida, você tem andado sozinho, e por isso que as coisas não andam na sua vida, porque andar sozinho não é projeto de Deus, querido. Deus faz com que um homem solitário venha para uma família. Ah, mas eu não gosto. Se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você vai vir para uma família, mesmo você não sendo lógico para você, mesmo você achando que não é. E sobre esse sobrenatural, Deus vai mostrar para você coisas tremendas. A sua casa vai ser abençoada, o seu trabalho vai ser próspero. Não se explica. Amém, queridos? Até o salvamento de vidas está ali, ó. Vem. Quantos creem nessa palavra, queridos? Amém? Sobre a tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. 2 Coríntios, o último texto que eu quero ler nessa noite, diz assim, 2 Coríntios 5:7, porque nós vivemos por fé, e não pelo aquilo que nós vemos. Nós vivemos por fé, e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5:7. Amém, queridos? Em nome de Jesus. E como eu fiz a semana passada, eu quero encerrar este tempo, queridos, orando por você, homem de Deus. Se possível for, querido, todos os pais, você que é pai, se você puder abrir só o pai, sair do teu carro, ficar bem do ladinho do seu carro, eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor tem uma palavra para o teu coração nessa hora, queridos. Quero profetizar sobre a tua vida nessa hora um novo tempo na tua casa. Talvez coisas não tenham acontecido porque, queridos, é o que Jesus falou para os discípulos, se vocês tivessem fé. Se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, de uma semente, que é a das menores. Porque, querido, as coisas com Deus, ela não se explica, ela se vive. As coisas com Deus não tem assim, não, eu tenho que ver. Queridos, não é coisas com Tomé, não. Tomé que tinha que ver para crer. Não, nós vivemos porque nós cremos na Tua palavra, Senhor, e nós vamos ver o sobrenatural acontecendo. Basta uma palavra Sua, eu vou tomar posse dela. Em nome de Jesus. Homem de Deus, levanta uma das suas mãos nessa hora. Eu quero abençoar a tua vida nessa hora. Pai, em nome de Jesus. Cada homem neste lugar, cada pai, Senhor, está neste lugar, talvez muitos passando por situações que lá no íntimo, só eles e o Senhor sabem. E nessa hora eu quero liberar sobre a vida deles uma palavra agora em nome de Jesus. Que justos do Senhor se levanta nessa hora. E a tua palavra diz que o meu justo, ele vai viver pela fé. Pai, esses homens não vão retroceder, não, mas nós profetizamos que vão avançar por um tempo novo nas suas vidas. Prosperarão em tudo que fizerem, porque não agirão pela razão. Não é o seu trabalho, não é o seu estudo, não é as suas mãos que fazem, não, mas é a fé em Jesus que move. É a fé em Jesus que vai fazer eles serem loucos, até no sentido natural, de fazer coisas porque o Senhor mandou fazer. E vão agir pela fé. Sua casa será em ordem, a sua família será abençoada. Senhor Jesus, tua palavra diz, aquele que teme ao Senhor, dentro da sua casa, Senhor, ao redor da sua mesa, haverá bênção, haverá prosperidade, haverá o agir do Senhor. E eu quero profetizar sobre esses homens de Deus nessa hora, em nome de Jesus, esta paternidade, Senhor,
essa paternidade não natural apenas, mas essa paternidade espiritual. Homens que terão uma boca profética dentro da sua casa, não reclamarão, não murmurarão, mas declararão: haja vida na minha casa, haja cura na minha casa, haja presença de Deus no meu lar será restaurado, meu lar será bendito do Senhor, dentro da minha casa fluirá louvores, os meus filhos fluirão na presença do Senhor. Não serão felizes no mundo, mas serão aqueles que na casa do Senhor prosperarão, serão usados para tocar vidas, e a paternidade jamais vai passar da sua casa, vai estabelecer nos filhos, e os filhos serão pais, que serão pais, que serão pais, e profetizarão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quero declarar nessa hora, Pai, em nome de Jesus, levantando sobre cada vida, fé, acrescenta, assim como os discípulos pediram, nós pedimos sobre cada um de nós agora fé, Senhor, acrescenta fé no nosso coração, em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos, amém. Isso, aplauda ao Senhor.